Eu estava sentado ali e meditando e recordando que há muitos anos passados, quando eu tinha 12 anos de idade, o meu pastor me ensinou a orar, não só a mim, mas aos demais que faziam a congregação de Muriti, Campo de Canabrava, uma pequena congregação. E meu pastor nos reunia ali e nos ensinava a orar, buscando o batismo com o Espírito Santo. E lembro que ele nos ensinou que buscar o batismo com o Espírito Santo era buscar o selo da promessa. E ele nos dizia que todo crente precisa receber o selo da promessa. E ele nos colocava ajoelhados e dizia: não abram os olhos. Vocês vão ficar aí de olhos fechados e vão ficar orando, louvando a Deus, principalmente dizendo: Santo, 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 Santo. E a gente ficava ali. E daqui a pouco Jesus batizava um menino ali, uma menina ali do outro lado, uma senhorinha idosa ali, um senhor idoso ali. E a gente continuava dizendo: Santo, Santo, Santo. E o Senhor batizando os crentes de todas as idades. Bendito é o nome do Senhor. Eu tenho essa feliz recordação. Passaram-se 55 anos, mas eu não esqueci essa instrução. E daquela experiência e daquela instrução, Deus fez brotar no meu coração um intenso desejo de ser pregador do Evangelho. E eu orava sozinho dentro do mato. O lugar que eu morava tinha apenas umas 6 casas. Era a Vila Ubaranas. E tinha a casa de meu pai, dos meus tios, do meu avô, e mais umas 2 casas, algumas de palha. Então, para orar reservadamente, não dava trabalho. Andava alguns passos, estava dentro do mato. E ali eu me ajoelhava debaixo da moita de mofumbo, que eu escolhi preferencialmente. E ali eu ia pedir ao Senhor para ser pregador. Eu lembro que eu não pedia muita coisa. Eu ficava ali um tempão pedindo para ser pregador, repetidas vezes, para ser pregador. Eu tinha muita vontade de ser pregador. E precisamente em janeiro de 1970, o primeiro domingo do mês, eu tive a minha primeira oportunidade para fazer a pregação. Mas eu tinha a expectativa e o desejo de pregar na cidade grande. Eu não conhecia, mas eu sabia que existia um lugar de muita gente, porque eu ouvia pelo rádio. E também os compadres de meu pai e de minha mãe passavam lá por casa e diziam que estavam indo para a capital, ou que estavam voltando da capital, e eu ficava entendendo: existe um lugar de muita gente, e é lá que eu quero pregar o Evangelho. Deus fez esse desejo arder no meu coração. E eu, volto a dizer, ficava orando, pedindo a Deus para que Ele me fizesse um pregador do Evangelho. O tempo passou e a minha gratidão e a minha celebração deste dia, meu regozijo aqui, eu quero transmitir para todos vocês e convidá-los para que nos regozijemos na presença de Deus, porque o Senhor, Ele atendeu as nossas orações. Ele atendeu a minha oração, Ele atendeu a oração dos amados, das nossas queridas irmãs. Ele atendeu as orações dos amados pastores, atendeu as orações dos amados pastores. Não é um privilégio exclusivo de Davi. Eu também posso dizer: clamou este pobre e o Senhor o ouviu.
Glórias ao nome do Senhor. Mas para que os amados entendam ainda um pouco mais o motivo da minha gratidão a Deus, é que quando foi dezembro de 1974, isto há 50 anos e mais alguns meses, eu fui embora para Fortaleza. E quero até dizer aqui um detalhe, eu tinha uma irmã, ainda tenho, graças a Deus, ela já morava em Fortaleza e ela foi à nossa casa e disse: eu vim buscar o Davi para ajudar uma irmã que tem uma lojinha no Mercado Central. E ela pediu que eu viesse aqui buscar um dos meus irmãos e eu vim buscar o Davi. Mas o Davi estava apaixonado lá por uma moça da igreja e foi logo dizendo para minha irmã: eu não vou. E ela olhou para mim e disse assim: eu te levo, João. Eu disse: eu vou. E eu desembarquei em Fortaleza no dia 16 de dezembro de 74, e tudo que era a composição dos meus pertences eu trouxe dentro de uma sacola de plástico, algumas peças de roupa, não tinha sapato, não tinha cinto, eu tinha poucas coisas, mas eu tinha dentro do coração um desejo intenso de servir a Deus. Então eu cheguei em Fortaleza naquele tempo nesta condição, e na mesma noite eu fui para um culto, e não demora, eu comecei a pregar nas praças de Fortaleza, às vezes sozinho, às vezes acompanhado, até que Deus me deu uma equipe, e aquela equipe evoluiu, recebeu o apoio do pastor da igreja, do Templo Central de Fortaleza, e aquela pequena equipe transformou-se numa cruzada. E hoje o tempo se passou, mais de 50 anos, e eu estou pregando sempre. E eu quero dizer que está com 50 anos que eu comecei a pregar, mas a vontade ainda não acabou. Eu ainda estou com vontade de pregar, e pregar na cidade grande ainda está aqui ardendo no meu coração. E eu estou pregando quase todas as noites. Aí às vezes a minha esposa pergunta: homem, tu vai de novo? Eu digo: minha filha, eu estou vivendo a vida que eu pedi a Deus. Eu não pedi para pregar, pedi, então eu estou pregando. Glórias ao nome do Senhor. E Deus me deu esta oportunidade, amados, e eu estou aqui para me regozijar e convidá-los para que se alegrem. Como diz aqui o salmista: regozijai-vos comigo, porque clamou este pobre e o Senhor o ouviu. Aí eu pergunto: quem já foi ouvido por Deus? Você foi ouvido por Deus? As irmãs foram ouvidas por Deus? Os amados aqui foram ouvidos por Deus? Com certeza foram amados, foram ouvidos por Deus. Então nós podemos estar somados neste regozijo, porque cada um de nós pode dizer: clamou este pobre e o Senhor o ouviu. Clamei ao Senhor e Ele me respondeu, e Ele me livrou de todos os meus temores. Bendito é o precioso nome do Senhor.